Fala aí pessoal, tudo bom? Hoje, como de praxe, a gente vai comentar do último episódio que saiu de Game of Thrones, que foi o 5º episódio da 6ª temporada. Chegamos na metade aí dessa temporada de Game of Thrones, então roda a vinheta aí. Então pessoal, hoje a gente vai comentar sobre o 5º episódio da 6ª temporada de Game of Thrones. A temporada chegou na metade. Antes de começar, eu queria que você aí que não se inscreveu no canal aproveite, se inscreva no canal, deixe seu comentário, seu like, compartilhe o vídeo. E eu vou tentar passar de uma forma bem simples esse 5º episódio. A gente começou novamente na muralha, como todos os outros episódios começaram na muralha. Só que dessa vez a gente começou com a Sansa. Então ela recebe uma carta lá do Sr. Peter Baelish. E aí ele quer conversar com ela e tudo mais, ela vai até ele sem ninguém nem saber. Chegando lá, existe um diálogo entre eles, só que ela não é trouxa e ela leva a Brienne também, até pra ter uma segurança, né, pra conversar com o rapaz. E é bem legal esse diálogo, galera. A gente percebe nessa temporada que a Sansa deixou de ser aquela idiota que ela tava sendo, deixou de ser a sonsa e tá com uma postura muito mais agressiva. Também, porra, depois de ser estuprada, molestada e o caralho a 4, é lógico que ela tem que mudar de postura, né? Peter Baelish, né, tenta pedir desculpas pra ela e ela tá pouco se ferrando com as desculpas dele, porque ela pergunta se ele sabia que o Ramsay era aquela pessoa doente que ele é, né? E assim, no meu ponto de vista, eu não sei se ele realmente sabia que o Ramsay era dessa forma. Era esse cara super bacana que eu gosto tanto. Porque dentro lá, no momento em que ele tá levando a Sansa pra esse casamento com o Ramsay e tudo mais, vocês percebem que ninguém imaginava que ele fosse esse cara. Só que depois que o Peter Baelish saiu de lá de Winterfell, onde ele tinha deixado ela, aí que o moleque começou a se transformar. Então eu imagino que ele também não sabia desse doente que o Ramsay é. Mas pra ela não tem desculpa. Ela fala, ó, não quero ver você e tudo mais, mas ele dá a notícia, uma boa notícia, né? Que o tio dela, que é o Brynden Tully, ele tava, na verdade, esse é o cara que conseguiu escapar do casamento vermelho. Lembra do casamento vermelho? Esse foi o único sobrevivente do casamento vermelho. E ela fica sabendo, através do Baelish, que ele tá reunindo forças e reunindo umas tropas pra voltar a fortificar lá a cidade de Corre Hill e também, né, ele é um cara do norte, ele é um fiel aos Starks e tudo mais. Então ela, na sequência, leva essa notícia junto ao pessoal que tá lá na muralha, discutindo sobre exército, de quantos eu tenho aqui, quantos eu tenho ali, que é o Davos, o Selvagem, o Ed lá, o Lord Commander agora, né, por enquanto. Então eles estão ali conversando ali para reunir forças, o que eles vão fazer, quais seriam os próximos passos dele para tentar retomar o Winterfell. E essa notícia chegou de bom tamanho, porque é a partir dali que você vê que gerou um sinal de esperança entre eles ali, de porra, vamos tentar porque talvez a gente consiga. Aparece também, galera, nesse episódio a Arya, e a Arya continua apanhando igual gente grande, mas ela tomou um couro da garota sem nome. Mas ela é espancada novamente, toma tapa na cara, bastão nas costas, e toma rasteira e o caramba. E nessa que ela tá tomando um pau, já que Hagar aparece lá e já fala pra ela, ó, você não tá pronta. Até porque ele menciona outras questões dessa dúvida dela ser uma assassina ou não. Porque ele fala, ó, todas as pessoas, os assassinos sem rosto, eles vieram de famílias pobres, vieram de famílias humildes e não sei o que, e você já é uma, né, que tem um nome, tem o Stark lá, que não sei o que. De qualquer forma, ele pega e passa a primeira missão pra ela, que é matar uma atriz de um teatro lá da cidade e tudo mais. Ela vai até lá e nesse teatro existe uma encenação de toda a primeira temporada de Game of Thrones. Aparece o Robert Baratheon, aparece o Joffrey, aparece o Ned Stark com ele na cabeça e tudo mais. Enquanto ela tá vendo só o lado dos Lannister, ela tá achando engraçado, ela até dá uma risadinha e tudo mais. Só que quando aparece já a família dela, a irmã dela, Sonsa, na época ainda lá, ela já começa a ficar um pouco triste. Mas isso é normal, isso sempre acontece. Quando estão tirando sarro dos outros, é mamata. Agora, quando começa a pegar no seu calo, aí você muda de postura, né? Ela volta pra lá, volta novamente lá pra conversar com o Jaqen H'ghar. O Jaqen H'ghar tá de saco cheio, porque ele fala assim, porra, você não tem que fazer pergunta, ou você mata, você que escolhe. Mas de qualquer forma, um rosto novo vai ficar aqui, nesse cemitério. Então, ou vai ser o rosto dessa atriz, né, que ela foi incumbida aí de matar, ou vai ser o próprio rosto da Arya. A parte do Theon, galera, aparece exatamente uma parte chamada Kingsmoot, que é como se fosse um conselho dos Homens Livres lá da Ilha de Ferro para saber quem que vai ficar no comando depois da morte do Balon Greyjoy.
E aí, galera, tá a Yara lá falando e tudo mais, tá todo mundo reunido, e o Theon ele vai lá pra apoiar e tudo mais, e tá todo mundo gritando Yara, 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 tá todo mundo feliz, tipo, ganhamos, tocamos vitória e tudo mais, e o Theon já deixa bem claro que ele apoia a irmã dele como rainha e não ele vai querer o trono lá das Ilhas de Ferro. Só que no meio disso tudo, quando a galera tá eufórica lá gritando Yara, 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 aparece o Euron Greyjoy, que é o cara lá que matou o pai lá do Greyjoy jogando o cara da ponte. E nisso a Yara acusa ele do assassinato. E ele fala, não, eu matei mesmo, cara, porque o cara não tava fazendo porra nenhuma, ninguém gostava dele, o cara tava encostado, as Ilhas de Ferro não são respeitadas e o caralho é 4. Então ele assume o assassinato do próprio irmão e a galera ainda assim, meu, acha que o cara é o cara que tem que liderar a Ilha de Ferro. E ele vai pro batismo lá, como se fosse uma cerimônia, para saber se ele pode ser ou não o rei das Ilhas de Ferro. Só que a cerimônia, galera, é bizarra. Você é afogado. E se você sobreviver, você é o rei. Se você não sobreviver, você se fudeu. Se fudeu. No final das contas, ele consegue, ele dá uma gorfada de água lá, ele tomou uns 4 goles grandes de água lá no fundo do mar. Ele é eleito rei lá no lugar do Balon Greyjoy e quando ele acorda, ele já acorda frenético, porque ele fala assim, meu, cadê os meus sobrinhos? Que ele quer na hora matar tanto a Yara quanto o Theon Greyjoy. Nisso, a Yara e o Theon, já sabendo que poderia acontecer exatamente isso, e foi o que aconteceu, eles reúnem todo mundo que estava apoiando a Yara, pegam todos os barcos, os melhores barcos lá da frota, e picam a mula. Porque eles já sabem que o plano do Euron Greyjoy é sair de lá, encontrar Daenerys lá na Casa do Chapéu, dar uma fincada nela e ficar junto com os 3 dragões e voltar e dominar o Westeros. Puta, vai lá, Euron, vai lá que você vai se dar bem lá, beleza? E por falar em Daenerys, galera, a parte que aparece dela é uma parte bem resumida e é uma parte, puta, que dá mó pena, cara. Tá ela conversando, ela visualizando aquela galera lá dos que sobraram dos Dothrakis por lá. Ela, o Jorah e o Daario Naharis. E exatamente nisso ela questiona o Jorah, fala, pô, eu te expulsei 2 vezes e você voltou as 2 vezes e você ainda salvou minha vida. Só que quando ela vai se aproximar dele, ele já dá um passo pra trás e realmente, meu, não tem o que fazer, ele já se entrega e mostra a bereba que malandro, o barato tá feio, tá parecendo uma pururuca, tá bizarro. E ela sabe que ela não pode encostar nele. E ela também começa a chorar e ele fala. E ele assume que ele ama ela demais, que ele é eternamente apaixonado por ela. Já era velho, já não ia rolar. Berebento ainda acabou de foder com a vida dele. E ele pega e vira as costas como se ele já estivesse se despedindo dela mais uma vez. Ela chorando fala, não, você não vai, você serviu leal, você disse que seria leal a mim, eu sou a pessoa que está no seu comando e tudo mais. E a missão que eu te dou agora é sair em busca de uma cura para essa bereba feia que você tá no braço. A gente não pode esquecer, galera, que o Stannis, a filha dele, a Shireen, ela tinha essa bereba na cara também, era a mesma. E ele, de uma certa forma ou de outra, ele conseguiu retardar, pelo menos, como ele conseguiu segurar um pouco a expansão disso no resto do corpo. Lógico, tudo bem que ele, curou a menina, conseguiu deixar ela lá parada só com metade da cara berebada, e taca a menina no fogo depois, então não adiantou de nada. Continuando, logo depois de aparecer a Daenerys, aparece o Tyrion lá em Meereen, conversando com a Missandei e o Verme Cinzento. O Tyrion é foda, galera, ele tá preocupado porque há semanas, né, ele relata que não há nenhum assassinato pelos filhos da Hárpia e não tem nenhum problema lá na cidade. E isso deixa ele preocupado porque, como a Daenerys não está na cidade, o povo ele pode entender que toda essa desgraça que tá batendo lá, a morte e o caramba, é decorrente da presença da Daenerys ali em Meereen. Então o que ele faz? Ele chama uma nova personagem, que é uma nova sacerdotisa vermelha, que é a Kinvara. Então é mais um nome pra gente guardar nessa porra. E assim, é exatamente uma Melisandre. Mesma roupa, vocês vão perceber que é o mesmo colar, então não se engane querendo ver nudes, porque ela deve ser um cacareco velho também. Parecer ainda um rapaz, eu tenho vontade de dar uma trepada. E aí ela começa a conversar e tudo mais, e o Tyrion deixa bem claro, ele quer exatamente que ela espalhe a notícia de que essa paz que está ocorrendo em Meereen é decorrente sim da Daenerys.
independente dela estar lá ou não. E nisso, o Varys quer tirar uma onda com ela, falando, não, vocês sacerdotisas vermelhas não sabem de muita coisa, existe um cara, ou existia um cara chamado Stannis que ficou completamente seduzido pelas ideias de vocês e tudo mais. Hoje o cara perdeu uma guerra, perdeu uma invasão e perdeu a cabeça também. Então ele fica bem puto com ela. Só que ela chega e já dá uma no meio das costas do castrado. Ela conta exatamente o que aconteceu para ele ficar castrado, porque rolou uma magia e tudo mais, ele lembra disso. Ela conta exatamente o que aconteceu no momento da cerimônia, então deixa ele bem assustado. Provavelmente isso daí vai ser um pouco mais explicado depois. Mas que foi da hora ver o cara querendo tirar uma com ela e tomando uma sarrafada logo no meio da cara, foi. O arco do Bran, galera, é o arco principal desse episódio. Mostra ele tendo algumas visões junto com o Corvo de Três Olhos, perto lá daquela árvore principal onde os Night Watch vão jurar a patrulha. E nesse momento ele consegue enxergar as crianças da floresta fazendo um ritual onde elas geram o primeiro White Walker. Então os White Walkers eles foram criados pelas crianças da floresta. Com qual intuito? Algo que foi passado exatamente para proteger as crianças da floresta dos primeiros homens que estavam derrubando as árvores, matando todo mundo. Então elas falaram, vamos criar aqui um cão de guarda, como se fosse o processo do Prometheus. Sabe o filme Prometheus? Que o Prometheus lá, que os engenheiros criaram o alien como uma arma e tudo mais e no final se rebelou? Acredito que tenha sido isso que aconteceu. Só que chega um momento em que tá todo mundo tirando um ronco lá na caverna. E o Bran, malandrão, espertão, eu sou o cara, eu sou o aleijado rei, vai lá e fala, não, vou numa visão sozinho. Lembrando que todas as visões, todos os teletransportes, por assim dizer, do Bran, ele estava sempre acompanhado do Corvo de Três Olhos. Então ele estava meio que ali para guiar, para falar, não, para por aqui, não faz isso, tenta não interferir. Só que dessa vez ele estava sozinho. Ele volta exatamente para o mesmo ponto e nesse ponto a árvore que ele estava visitando, lá onde ele estava vendo as crianças de três olhos, ela já está tomada por gelo e quando ele vira tem um exército de White Walker e os principais ali entre eles, que é aquele White Walker que tem, é o rei, né? O rei do inverno que tem aquele tipo uma coroa, tem uns generais assim do lado dele, aquele de cabelo longo, branco e o caramba. Ele acha que, ninguém vai me ver. Muito pelo contrário. Além do Rei da Noite focar nele, o Rei da Noite vai lá, encosta a mão nele e dedura. Aí o Bran acaba dedurando o lugar que ele tá, sabe? Abre as portas da caverna que era protegida por alguma magia e tudo mais. Então, fudeu de vez. A única coisa que o Corvo de Três Olhos consegue passar pro Bran é: corre porque aqui já não é mais seguro pra vocês. Nisso que eles estão arrumando as coisas para ir embora, a menina que tá com eles, que eu não lembro o nome, nem por Cristo, tá lá junto com o Odor, ela percebe que ele tá em transe, o Bran. Só que o Bran ele tá em transe, lá vendo o pai dele, Ned Stark, criança, junto lá com o Willis e tudo mais. Só que, não adianta. Quando ela percebe que ele tá em transe, automaticamente ela sai correndo lá do buraco onde eles estão e já vai lá pra fora e tá o exército inteiro já dos White Walkers, tá o Rei da Noite lá que é o principal, estão os generais e o caramba. As crianças da floresta tentam jogar umas bombas lá, umas bombas ninja lá, mas não adianta de nada, não pega neles. Jogam lá, tentam fechar com um círculo de fogo dos White Walkers, passa como se estivesse passando, sei lá, na linha amarela do metrô, então não pega nada também. E essa garota começa a falar, gritando com ele, acorda, 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 acorda. Só que no final das contas ele ouve a amiga dele gritando por ele, que é preciso, e automaticamente ela pede pra entrar no Odor. Só que lembrando, o Bran tava no passado, ouviu essa garota falando pra ele entrar no Odor, o Odor presente ali no momento, no presente, por assim dizer. Então, isso daí foi o auê do episódio. Por quê? O Bran consegue visualizar, ele encontra o Willis, que é o Odor criança lá, o gordinho bacana. Só que quando ele entra dentro do corpo do Willis, ele automaticamente assume a forma do Odor no tempo presente. É meio confuso pra caralho de entender isso daí. Mas continuando. Ele entra no corpo do Odor presente e consegue lá puxar a carruagem, puxar a maca lá do Bran e conseguem correr e tudo mais. Lógico, tinha que morrer gente, né? Tinha que morrer personagens. O lobo do Bran, que é o Verão, o Summer, né?
ele tenta, defender e automaticamente é esfaqueado igual um boneco de voodoo, cara. E nisso eles estão fugindo e tudo mais. A última criança da floresta se sacrifica também para dar tempo deles fugirem e saem meio que na correria. O Odor, a menininha puxando lá a maca e o Bran em transe ainda. A menininha pega e consegue sair e pede pro Odor ficar segurando a porta, repetindo, hold the door. Nisso, galera, o Odor fica lá segurando a porta, e o Willis, que é o Odor novo no passado, se contorcendo no chão, gritando hold the door, Odor, Odor, e aí no final das contas ele fala aí o Odor, que é decorrente do hold the door. Puta, foi comovente, galera. Foi comovente porque a vida do Odor, que eu entenda, e se eu não for bem claro, ou se vocês tiverem uma outra ideia do que pode ter acontecido, pode deixar aí nos comentários, é como se a vida dele tivesse num looping, onde ele já sabe o que aconteceu, ele viu o Bran no passado, ele sabe de tudo que vai acontecer e mesmo assim ele sabe do papel dele, sabe o que ele tinha que fazer pro resto da vida, que era cuidar lá, encontrar o Bran e tudo mais e se sacrificar no final das contas pra salvar o Bran. E é isso aí, galera, foi esse o episódio. Foi bem complexo de entender, existem várias explicações, a minha provavelmente não foi uma das mais claras, mas quem viu acho que achou bem bacana e tem muita dúvida ainda para ser esclarecida. Lógico, algumas coisas vão se explicando ao longo do caminho e tudo mais, tem pessoas e personagens que estão aparecendo mais agora do que nas temporadas anteriores. Agora os Stark estão tocando o terror na temporada e vamos ver no que vai acontecer aí no 6º episódio que roda no domingo que vem. Galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Aproveitem para deixar seus comentários, seu like. Se eu falei alguma besteira pode colocar aí, porque eu não sou dono da verdade, não sou dono da razão. Se você não entendeu, aproveita e assiste o episódio que é bem bacana, principalmente o arco do Bran. E é isso aí, até a próxima e roda a vinheta de final aí que é a mesma também.